Então, pessoal, bom dia. A gente está se encaminhando para a nossa terceira aula de hoje, que tem como tema também o paradigma consciencial. Meu nome é Ângela e eu estou no meu sexto estágio aqui do programa da Reaprendência. E o objetivo geral da nossa aula de hoje, qual que é? Que eu possa apresentar para vocês os pilares do paradigma consciencial e que a gente pense em cada um deles sobre as nossas vivências quanto a eles. Que foi o que a Gi trouxe na última aula várias vezes, né? Que não estava vivenciando ou que ainda estava tentando vivenciar mais o próprio paradigma. Então a nossa aula vai nortear essa temática do quanto a gente já vivencia o paradigma ou não, né? Quais são as lacunas. E como objetivos específicos, então a gente tem dois: reconhecer as diferenças do paradigma consciencial para o paradigma convencional e também refletir e identificar essas vivências no nosso cotidiano quanto ao paradigma consciencial, certo? E como um convite para vocês a criticidade, que a gente possa refletir, analisar com criticidade mesmo, né? Não acreditem em nada em que eu vou trazer aqui para vocês. Tenham suas experiências, perguntem, que a gente possa construir essas reflexões e esses raciocínios em conjunto, ok? Então, para que a gente possa entender o que é um paradigma, a gente tem que dar um passinho para trás e vir para o conceito de ciência. E o que é a ciência? É um conjunto organizado de conhecimentos relativos a determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, verificação, experiência quanto aos fatos e método próprio. E o que a gente tira de importante desse conceito? É que para que a gente possa fazer essa organização com observação, verificação e experimentos, a gente precisa de um método para isso, né? A gente precisa de um padrão, de regras para poder fazer para poder fazer ciência, né? Então, qual que é o conceito de paradigma? É um modelo que orienta as regras, atividades e normas das pesquisas da ciência em geral como um todo. Então, esses modelos, essas regras e padrões que a gente tem para poder realizar as pesquisas que a gente vem se propor a fazer. Tudo certo até aqui, pessoal? Acompanhando? Qualquer coisa vocês podem me interromper e a gente vai construir. E o que é o paradigma consciencial, então? O paradigma consciencial é a teoria líder da conscienciologia, fundamentada na própria consciência humana. Como a gente sabe, a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência e nada mais óbvio que a gente tem um paradigma fundamentado no estudo da consciência. E para que a gente possa estudar a consciência, a gente tem alguns pilares e algumas premissas que o paradigma nos traz, que são a holossomática, então os nossos veículos de manifestação, a cosmoética, a bioenergética, o universalismo, a serialidade, a multidimensionalidade e a autopesquisa. Eu não vou me preocupar em explicar profundamente para vocês agora esses pilares, porque a gente vai ver em conjunto um pouquinho mais adiante, certo? E antes eu queria trazer para vocês algumas diferenças que a gente tem entre o paradigma convencional e o paradigma consciencial, para que a gente possa ir entendendo o porquê da necessidade de um novo paradigma para pesquisar a consciência. Então, enquanto o paradigma convencional estuda, né, tem como objeto, tem como percepção a psicomotricidade, percepções mentais, já no paradigma consciencial a gente vai ter a bioenergética também como um componente de percepção. No paradigma convencional a gente tem a ética e a moral social. E no consciencial a gente expande isso, abrange isso para a cosmoética. Aqui a gente vai ter a somaticidade, né, somente os 5 sentidos de manifestação. E no nosso paradigma, que é o consciencial, a gente vai além dos 5 sentidos. A gente tem o parapsiquismo e as nossas outras percepções. A gente tem também uma diferença entre o laboratório em que é realizado esses experimentos. O paradigma convencional ele se restringe, né, ao físico, ao universalismo físico, enquanto no consciencial a gente tem esse maxi-universalismo expandido para as dimensões extrafísicas também e todas as consciências. E a gente tem também aqui a quadridimensionalidade comum, e a gente tem a multidimensionalidade,
a monosseriexis, então aquele conceito de que muitas pessoas acreditam que essa é a vida única e que depois que a gente morre acabou, tem um fim, né? E no paradigma consciencial a gente consegue entender melhor que a gente tem uma série de vidas, várias manifestações, vários contextos prévios antes dessa vida que a gente está tendo agora. Predomínio do autodidatismo no paradigma consciencial, né, em relação somente à escolaridade formal, e as pesquisas não participativas e as pesquisas participativas no consciencial. E para que a gente possa explorar um pouquinho mais essa diferença de pesquisas participativas e não participativas, eu trouxe um outro slide para vocês para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. Então, no paradigma convencional, o objeto de pesquisa vai ser o quê? O que vocês acham? A matéria? Isso. A matéria. Então, o universo físico, ele sendo micro ou macro, e aí a gente tem uma gama de temáticas e áreas de pesquisa, certo? E no paradigma consciencial, o que vocês acham? A consciência. A consciência, como a gente já vinha dizendo. E o sujeito? Quem é o sujeito no paradigma consciencial, no paradigma convencional? Vai ser o pesquisador, né? O experimentador. E ele estuda outro objeto, um objeto que está fora. Então, eu como pesquisador estou estudando esse passador de slides. Eu observo ele de fora, eu não interajo, eu não interfiro nesse experimento. Apenas observo, faço as anotações e tiro as minhas conclusões, certo? Angela, sabe o que eu lembrei na psicologia, né? Quando a gente quer se tratar, a gente recomenda que o psicólogo vá em outro psicólogo. Muito bom. Que história é essa? Aí, a TCC agora está tentando quebrar isso com a autoterapia, né? Inclusive a gente falou um pouco mais ontem, né, na terceira onda. Mas é curioso, né? Você vai... É curioso, é que às vezes a gente precisa de uma visão externa mesmo para contribuir com a nossa autopesquisa ou com a nossa concepção. Não que é inválida, mas deveria ser um a mais, né? Um a mais, um plus, não necessariamente só isso. Só isso. Né? Então a gente tem aqui o pesquisador como um objeto externo e no paradigma consciencial, que a gente já tem, a consciência, sendo também o pesquisador que está estudando a si próprio. Então eu sou o objeto e também o pesquisador. Mas como você disse, né, não impede que a pessoa tenha também, por exemplo, uma outra pessoa para ajudar na nossa pesquisa também. Não impede, até porque a gente tem a consciencioterapia, a conscienciometria, as assessorias de diversas instituições com diversas temáticas diferentes. Então a gente pode sim consultar ou ter uma visão de um especialista de fora que vai contribuir com as nossas reflexões, onde a gente vai pegar aquelas informações, vai levar para a nossa reflexão, com o princípio da descrença, vai analisar realmente isso aqui é válido, não é válido, quais são os fatos que estão corroborando com essa informação que a outra pessoa me trouxe, né? Então, é válido sim ter opiniões externas, mas não é somente isso que a gente vai trazer aqui. Então, que você consiga ser auto-experimentador e experimentado tudo junto. Isso usando, quando a gente usa ferramentas, né, planilhas e coisas assim, indiretamente eu estou precisando do outro pesquisador que fez aquela planilha. A gente está contribuindo com todos os outros pesquisadores dentro da conscienciologia. Pode falar, desculpa. Não, a não ser que eu crie as minhas próprias ferramentas e não use. Aí seria, talvez, a auto-pesquisa por si só, não sei. Isso que eu acho que a pesquisa, outra coisa é a ferramenta. Isso, a ferramenta da auto-pesquisa não necessariamente E cada pesquisador vai encontrar as ferramentas com que ele melhor se adapta, né? Porque a gente tem inúmeras técnicas dentro dos tratados, inúmeras ferramentas de autopesquisa, mas cada um vai encontrar aquelas. Ontem mesmo a Amanda trouxe a forma como ela faz as anotações. Ela fazia à noite, antes, né, no final do dia. Aí ela percebeu que se ela fizesse de manhã, após a noite, após o descanso e as experiências projetivas, ela teria um maior proveito. Então ela conseguiu, pela vivência dela, ir identificando qual que era a ferramenta que para ela funcionava melhor. Então a gente, como pesquisador, né, autopesquisador, a gente tem que ter esse detalhismo, né, de encontrar qual que é a ferramenta que vai funcionar melhor para a gente. Certo? E o laboratório? O laboratório, no paradigma convencional, ele é um laboratório controlado, né? É aquele ambiente todo programado, todo projetado para que aquele experimento ocorra
exatamente igual todas as vezes em que a gente vai fazer ele. E qual que seria o laboratório do paradigma consciencial? No dia a dia? A ciência. Então, o Labicom, né? Que é o dia a dia, as nossas experiências, o nosso cotidiano. Só para fechar, então, no paradigma consciencial, a gente tem a própria consciência como pesquisador, objeto de estudo e também o próprio laboratório. É a autopesquisa teática, né? A gente está ali se autopesquisando continuamente o tempo todo. Esse é o objetivo, certo? Pessoal, todos acompanhando, a gente pode seguir? Então, entrando agora nos pilares, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, que é a gente identificar o quanto a gente já vivencia o paradigma consciencial, vou entregar para vocês um instrumento em que, após eu explicar cada um dos pilares, a gente vai fazer anotações. Então, vocês fiquem livres, essas anotações são para vocês não precisam expor se vocês não quiserem. E aqui tem algumas perguntas norteadoras de cada um deles, mas se vocês tiverem inspiração de alguma outra ideia, fiquem à vontade. Eu só vou pedir para vocês que vocês não se atentem ao material agora e que a gente consiga ir aos poucos juntos para que a gente não perca nenhuma informação de nenhum pilar importante, ok? Ok. Então você termina de falar, a gente vai para E a gente faz junto. Então vamos lá. Holossoma. Para que a gente possa entender o holossoma, que são os nossos veículos de manifestação, é importante que a gente consiga diferenciar que a consciência não é nenhum dos veículos de manifestação. E o que é a consciência? A consciência é esse princípio consciencial individualizado. Então, ela é não material, não cerebral. E ela não pode ser comparada com a vida, com a mente, com sentimentos ou qualquer instinto humano. E a gente tem que ressaltar que a consciência ela não morre. Então, essa vida vai acabar, esse corpo vai acabar, mas a minha consciência ela vai permanecer. Né? Então, para que a gente possa estudar os veículos de manifestação, eu trouxe uma imagem aqui, onde a gente consegue ver cada um dos veículos e analisar eles. Então, o soma é o corpo mais fácil da gente identificar. É esse que a gente está aqui tocando, que a gente pode tocar o do colega, e a gente vai ter essa percepção mais facilitada desse veículo de manifestação. É por ele que a gente está aqui interagindo agora e se manifestando. A gente tem o energossoma, que é o corpo das energias. O energossoma, ele também está aqui sendo manifestado agora, porque os meus veículos estão todos coincididos, né, unidos. E eu tô aqui, opa, gente, eu não sei o que eu apertei. Eu acho que é o projetor. Será? De novo. Isso só acontece comigo, Renato. Brincadeira. Peraí, que temos um plano B. Eu acho que eu apertei um botãozinho aqui. Vai ser o botãozinho de tirar. Mas pode ser a entrada, né? Se você tirar e colocar a HDMI, Mas eu acho que eu apertei mesmo o botão ali. tira e põe a HDMI. Aí, Aí, pronto. Obrigada, era aí mesmo, né? Não, a partir de Muito obrigada pela partida. Você me chamou? Ele Mas eu- saiu e entrou aqui sozinho. Então, mas tem um botão que faz isso. Tem um botão que é tipo Tem um tirar e botão pôr que o tira e cabo. que põe. Não, aperte ele. Vou ficar Foi isso que aconteceu comigo. Também, A gente aprende com erro é didático. Tá vendo? Então eu não vou mais apertar o botão errado. Eu vou deixar aqui. Então, a gente tem aqui a imagem que a gente estava olhando e a gente estava falando do quanto os nossos veículos eles estão coincididos e eles estão me manifestando um pouco com cada um deles. Eu tenho aqui o energossoma, que é o corpo das energias, onde eu consigo vir aqui e fazer um acoplamento com a máquina. E se eu tiver o interesse, ou se a nossa interação for mais longa, eu consigo ampliar esse acoplamento energético para uma assimilação energética, onde eu, de forma consciente, vou conseguir ter percepções sobre o estado holossomático da Mari, e a gente vai conseguir, eu vou conseguir perceber daqui a pouco se ela está precisando de uma doação de energias,
ou se ela está com alguma preocupação, eu posso trazer alguma ideia, algum esclarecimento para ela. Então, o corpo das energias, ele funciona e nos dá essas possibilidades, certo? Ah, não. O psicossoma é o nosso outro veículo. Ele é o corpo das emoções. Então, é um corpo que a gente vai ficar com ele por muito e muito tempo. E ele é o corpo com o qual a gente consegue fazer a projeção extrafísica e vivenciar diversos dos fenômenos trazidos, né, pela Gisele na aula anterior, tá bom? E o psicossoma, ele é ligado ao energossoma pelo cordão de prata. O energossoma, o cordão de prata faz parte do energossoma, mas ele é um filamento um pouco diferente, a gente viu até no relato da aula anterior, que ele faz essa ligação entre os veículos. Além do psicossoma e do energossoma, a gente tem o mentalsoma, que é o corpo das ideias, né? O veículo do discernimento. E como a gente está aqui estudando e está aqui se manifestando, a gente também está usando ele na nossa manifestação. E ele é ligado ao psicossoma por esse cordão aqui, que a gente chama de cordão de ouro, e a gente fala que ele lembra um sinal de rádio ou um sinal de Wi-Fi, porque ele não tem uma forma bem definida que a gente possa trazer aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos então para a nossa parte prática. Qual que é a reflexão sobre o holossoma? Você já percebeu os seus veículos de manifestação? Possui alguma vivência marcante quanto a eles? Relacionada a algum? Aí é uma anotação breve, eu vou dar um minutinho para vocês. Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Você tem um parâmetro de como seria perceber o mentalsoma? Eu percebo quando eu ativo mais, quando eu estou me manifestando mais com ele, quando eu estou estudando ou refletindo sobre determinado assunto. Quando eu estou construindo ideias, né? Quando eu estou naquele momento de reflexão, ou no ambiente mais otimizado, como o holociclo ou a holoteca, né? Onde a gente consegue ter um pouco mais de foco e a gente consegue ver a predominância desse veículo na manifestação. Posso contribuir? Claro. Eu lembrei de uma experiência que eu tive numa aula da Amanda. E aí foi quando eu consegui perceber um pouco melhor o mentalsoma, que era na NDE, aí ela pedia pra gente perceber o holossoma, era a aula de holossoma, né? E aí, tipo, a gente fazia a mobilização, chegava, instalava o EV, e aí durante o EV era pra gente, antes do EV, perceber como que estavam os veículos, né? Então primeiro ela pediu pra perceber o mentalsoma. Então, naquele momento, eu estava com dor, eu estava com cólica, né? Então, e os pensamentos estavam muito rápidos, saltuários e muito confusos. Sim. Quando... Foi muita coisa acontecendo. Isso antes do EV. E aí, quando eu instalei o EV, eu percebi que mudou muito o mentalsoma, né? Porque aí parece que blindou e eu não pensava em nada. Eu ficava, gente, que estranho, eu não via nada, eu ficava limpo, assim. E aí depois do EV a gente percebeu o sono. Aí voltou a ficar confuso, tudo normal, a dor ficou maior ainda, então assim, ficou muito claro para mim a presença do que era, né, o mentalsoma, pelo menos mais claro do que nos outros momentos que a gente só estava utilizando. Né? Foi bem didático. Foi. E você sentiu um apaziguamento, uma tranquilidade quando... Durante o EV, sim. Durante o EV. Durante o EV, sim. Então tá, pessoal, a gente vai seguir aqui com a multidimensionalidade. Então a gente vinha falando que nós temos 4 veículos de manifestação e cada um deles se manifesta em uma dimensão diferente. Então a gente vai ter o soma aqui, no intrafísico, onde nós estamos. A gente tem o energossoma atuando na dimensão energética de Mené, que ela é uma dimensão semifísica, então ela está entre o extrafísico e o intrafísico. E o psicossoma e o metassoma, que estão no extrafísico em dimensões um pouco diferentes, com densidades e padrões diferentes. O extrafísico, por exemplo, a gente pode acessar diversas localidades, como Comunex ou a baratosfera, para algum resgate, né? Alguma assistência. E a gente tem como exemplo a Interlúdio, que está aqui conectada a Covinópolis. Certo? Alguma dúvida? Vamos seguir para a nossa reflexão então.
Você possui alguma experiência em outra dimensão? Já teve a experiência de perceber a dimensão energética durante o seu dia? Você está atento à multidimensionalidade durante o seu cotidiano? Para a gente poder expandir um pouquinho. Certo? Não? Preciso de mais 30 segundos. Então tá. A gente vai passar agora para as bioenergias. Lembrando que a gente está falando das bioenergias de origem extrafísica. A gente não está falando das energias que são captadas ou trabalhadas na Itaipu ou na usina solar do CAEC, né? São energias que estão aqui presentes no intrafísico, mas elas têm origem extrafísica. E para que a gente possa estudar elas, a gente tem uma divisão didática entre energias imanentes e energias conscienciais. Sendo as energias imanentes aquela energia primária, né? Mais pura, onipresente, está em todo o lugar onde a gente consegue acessar. E ela é dividida entre 6 tipos de bioenergias: aeroenergia, cosmoenergia, fitoenergia, geoenergia, hidroenergia e zooenergia. Só uma pergunta para vocês pensarem. Qual que é o tipo de energia que está mais presente aqui agora nessa sala? Dessas aí? Não, dessas aqui. A gente não chegou aqui ainda. Dessas aqui. Eu acho que é que nem a Amanda falou, cosmoenergia. Você acha? Porque é a mais primitiva, segundo o professor. Ela também está aqui. Ela é mais primitiva e mais evoluída também, segundo o Roberto Lar. Se eu evoluir, Eu percebo mais a geoenergia aqui. Geoenergia? deixa eu ver. Cada um vai ter uma afinidade maior, uma percepção com um determinado tipo de energia. Mas a gente tem aqui uma bioenergia óbvia, que é a aeroenergia. A gente está aqui Também. e a gente está respirando, certo? Já as energias conscienciais, o que elas são? Elas nada mais são do que a consciência que absorveu naturalmente uma energia imanente e colocou nessa energia, ao se manifestar, alguma informação. Então eu estou aqui conversando com vocês e eu estou respirando. Naturalmente, eu estou absorvendo de alguma forma energias imanentes. Eu estou aqui olhando aquele verde maravilhoso que tem atrás, eu também tenho uma percepção da fitoenergia, e isso está acontecendo naturalmente no holossoma. E com essa absorção, e quando eu me comunico, eu me expresso, eu estou exteriorizando energia consciencial que tem uma informação, que no caso é o conteúdo da aula de hoje, certo? E essa energia consciencial, ela tem essa singularidade, assim como uma consciência não é igual a outra, o padrão de energia de uma consciência também não vai ser exatamente igual ao outro. A gente costuma dizer que a energia consciencial ela é um cartão de visita, né? Ela chega antes da gente em determinados ambientes. Ela é responsável pela força presencial e é a partir das nossas energias que a gente consegue aí, ativar algum chakra ou realizar um EV como profilático, né? Como você falou ali naquele momento que você praticou o EV, você teve outras percepções, a partir dela que a gente consegue ter essas experiências. Certo? Eu só queria comentar assim, a quantidade de vezes que eu confundi defasagem de energia com cansaço físico muitas vezes. Então assim, com as energias imanentes a gente consegue perceber que não era cansaço físico, porque a revitalização é muito diferente do que quando você está cansado de verdade. E é uma ferramenta importantíssima, né? Que a gente tem aqui à nossa disposição e muitas vezes a gente negligencia. O fato da gente estar ali num ambiente um balneário bioenergético, como é aqui a Cognópolis, e você não para um momento, absorve a fitoenergia ou a aeroenergia, né? Você não para, assim, acaba que a gente negligencia um pouco isso no nosso cotidiano. Mas vamos para a nossa reflexão. Eu queria fazer um comentário. Essa palavra defasagem de energia eu aprendi na Conscienciologia, né?
E aí eu sempre atribuí defasar o termo como algo de reduzir. Aí eu vejo o professor Pedro Fernandes já usando defasou como algo que cresceu. Nossa, defasou. E aí... Nenhum dos dois está correto. Defasar é sair de fase. Isso. É o desalinhamento, na verdade. Não é nem para baixo nem para cima. É meio outro. Defasou da fase mesmo, tem a ver com ondas. Né? Alterou de fase. Alterou. Aí só pra... Pode ser também, né? Para É o cima que você pra falou, baixo. né? Alterar de fase. Mas a fase é mais o desalinhamento. Engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico, exatamente. Eu ia dizer, confiem que ele tem conhecimento Pensa em duas rodas girando para os dentes certinho. Aí o dente começa a pular, defasou. Saiu do... Saiu da da sincronia, desincronizou Do que estava antes. do que é o correto, do que é o mais saudável, mais funcional. Do que é o padrão. O Então, funcional. Porque às vezes o padrão é defasado, entendeu? É o mais funcional, ele tá na mesma fase, né? Só pra gente ficar atento ao termo, porque me gerou confusão já. Mas, agora eu também Ficou claro? Sim, mas eu também às vezes achava que era cansaço, mas na verdade era a questão do sono. Eu descobri isso numa MBE, numa atividade sua, de checagem holossomática. Que eu não estava assimilada energeticamente, na verdade eu estava Cansada mesmo. com problema de sono. E aí quando você falou soma e energossoma, eu percebi. Igual que você relatou. Tá. Então, qual ou quais das bioenergias você tem maior afinidade? Né? Vocês já fizeram esse experimento, essa percepção? De fazer um acoplamento energético com uma árvore, depois fazer o acoplamento energético com a aeroenergia, de perceber a brisa, os ventos, ou com a hidroenergia. Vocês aos poucos conseguem ir fazendo esses acoplamentos e tendo suas percepções e conseguir entender, olha, aqui eu tenho maior afinidade com a hidroenergia. E essas informações, elas também podem ser usadas para autopesquisa. Digamos que uma consciência tenha tido várias vidas, né, como marinheiro e tudo mais, talvez, é uma hipótese, de que a afinidade dela com a água e com a cosmoenergia seja maior. Porque por muito tempo os marinheiros usavam, né, a orientação das estrelas para se guiar. Então essa também é uma informação de autopesquisa. Certo, pessoal? Um minutinho para vocês anotarem aí. Quem se identifica também muito com a cosmoenergia também pode ter essa questão das estrelas, né? Que geralmente veio de uma linha de pesquisa da astronomia. Eu tenho isso assim desde sempre, de pensar assim, de olhar o céu e dizer, que lindo. E de estar sempre olhando para o céu, de estar sempre buscando olhar para o céu. Essa para mim é um indicativo dessa afinidade. Assim. Podemos seguir? Todos prontos? Mari, quer um minutinho? Não. Tá. Então a gente vai aqui agora para o conceito de cosmoética. E o que eu acho interessante no conceito de cosmoética é que no Tratado Projeciologia a gente tem um conceito um tanto diferente quanto ao conceito trazido nos 700 experimentos. E a gente vai olhar os dois agora juntamente, ok? Então, no Projeciologia, o professor Valdo traz que a cosmoética é o conjunto das normas universais, intra e extrafísicas, abrangentes, além dos princípios da moral social, dos eufemismos das convenções sociais, leis e rótulos humanos transitórios. Então, a moral cósmica, né, aquela que é mais abrangente, não só no intrafísico, como no extrafísico. Já o conceito trazido nos 600 experimentos, ele traz um viés um pouco diferente, que é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica multidimensional, que define a holomaturidade situada além da moral social e intrafísica, ou que se apresenta sob qualquer rótulo ou estereótipo humano. Eu, pessoalmente, gosto mais da definição dos 700 experimentos. Por quê? Porque ela traz esse incentivo à reflexão, de entender o porquê a gente faz as coisas, da forma como a gente faz as coisas, desde sempre, que muitas vezes a gente não para olhar. Então, eu tenho essa preferência por esse conceito, entendo que existem os dois e que eles andam em conjunto, mas eu gosto de pensar na cosmoética como essa reflexão sobre as coisas, né? Entender e acolher como as coisas funcionam. Eu acho que um complementa o outro. Um complementa o outro, eles estão ali, né? Se eu acho o primeiro, por exemplo, vai mais para a direita, o fluxo
psicólogos, a gente sabe que ele existe, né? O de baixo é o quanto a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, a aplicabilidade. Tem mais experimentos. Tem mais aplicabilidade. Pessoal, ficou claro para vocês? Então vamos seguir para a nossa reflexão. Você costuma refletir o porquê você faz as coisas? Né? Sua manifestação tem sido mais cosmoética ou mais anticosmoética perante ao seu cotidiano? Eu tenho um exemplo interessante de quando eu aprendi essa diferença, né, dos conceitos. Alguém veio e me perguntou assim: você já refletiu, né, sobre o seu cotidiano? E eu disse: não, mas como assim? Então você escova os dentes enquanto toma banho. Por quê? Eu tenho esse hábito de escovar os dentes enquanto toma banho. E aí eu falei pra ele: não sei, eu acho que é mais fácil. E aí, não. Então vamos usar a técnica dos porquês para entender melhor e refletir sobre isso. Por quê? Só porque eu acho mais fácil. Mas por quê? Porque quando eu saio do banho eu sinto que tá tudo limpo, eu não preciso mais fazer nada, só me vestir e secar, estou pronta. Mas por quê? Eu disse: porque assim eu percebo que a minha energia está mais equilibrada, como está tudo mais certo, que as coisas funcionam melhor, eu otimizo melhor o meu tempo. Mas por quê? E eu disse: porque isso para mim faz sentido. Eu tenho esse ganho, né, de tempo, de percepção, de homeostase holossomática, então para mim faz sentido. E isso é reflexão cosmática. Você conversa com seu irmão? Não. Pareceu. Pareceu, né? Ele é ótimo nisso, mas não foi com ele, não. Mas foi uma forma muito didática de entender o que era reflexão cosmoética. Eu olhar aquilo que eu faço, porque é natural e óbvio, e entender o que me leva a fazer aquilo daquela forma. Né? Para mim foi muito didático, foi bem interessante poder ter essa reflexão ali orientada. Né? Precisei de um agente externo para conseguir. Um orientador evolutivo. Além de otimizar o tempo para escovar o dente, tem uma desculpa para ficar mais tempo na água quente. Na água quente, exatamente. Aí a gente puxa pra cosmético, o pessoal da ecologia vai puxar a orelha, já tem que estar escovando os dentes embaixo do chuveiro, isso gasta mais água. Ela falando aqui, eu fiquei só pensando assim, mas eu só tenho uma calça jeans, e calça jeans usa muita água. você tá compensando aqui? Estou compensando. Créditos de carbono. Créditos de carbono. Então, pessoal, a gente vai seguir agora, ok? Todo mundo teve tempo para anotar? A gente tem também o conceito de universalismo, e eu acho bem interessante a gente pensar sobre ele e ressaltar alguns pontos desse conceito. Que o universalismo ele é um conjunto de princípios em sentido cosmoético que a gente acabou de ver, derivado de leis básicas do universo, contrário ao individualismo. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse ponto aqui. Ele é contrário ao individualismo da pessoa subordinada a alguma comunidade, estado, povo, nação, né, humanidade planetária ou trincheira egóica tomada pelo umbigo do cosmos, dá consigo com capacidade de tratar homens, mulheres e povos igualitariamente. Para mim, o universalismo, eu só fui conseguir entender ele na minha vida quando eu saí do Rio Grande do Sul. E eu venho de um estado que, para quem não sabe, é um estado extremamente bairrista, extremamente tradicionalista e por si só muito bélico. E eu consegui entender o quanto o bairrismo estava enraizado na minha manifestação quando eu saí de lá. Porque tinham coisas que eu nem percebia dentro da minha manifestação. O Rio Grande do Sul ele é um estado que ainda possui um movimento separatista, fraco, mas ainda possui, né? O Sul é o meu país. E que muitas pessoas, a gente ainda brinca muito sobre isso, que quem é do Rio Grande do Sul acha que o Paraná e Santa Catarina não são o Sul. O Sul é só o Rio Grande do Sul. É o nível do bairrismo que a gente tem. Né? Eu tinha até meus maridos diziam assim, o melhor estado do Brasil é Santa Catarina, porque separa a gente do resto. Eu achava que eu ria, mas depois eu cheguei aqui e disse, nossa, mas é muito, né, grosseiro e muito bairrista. Então você está ali num ambiente, numa mesologia, que já está enraizando na sua manifestação esse individualismo, né? Onde você não consegue tratar igualmente nem os pares, nem as pessoas do seu mesmo país, que dirá dos países vizinhos, ou dos outros continentes, ou do extrafísico. Então, se a gente não está conseguindo, como humanidade, se respeitar entre si,
como que vai ser a nossa manifestação quando a gente encontrar um amparador ou uma consciência que venha de outro planeta com outra roupagem, totalmente diferente. Pode falar, Ivo. Ô, Ângela, eu lembrei de um relato que o Ivo Valente já fez no Tutoriário algumas vezes, que ele foi fazer assistência e chegaram umas consciências precisando de assistência, só que acho que eram duas consciências. Elas eram da música sertaneja. E ele bem crechaço. E na hora que ele pensou isso, ele abortou a assistência. Então não é de outro planeta. Não precisa nem longe, né? Só é outro gênero musical, entendeu? Será que se fosse um roqueiro barra pesada, ele teria tido esse mesmo rechaço? Vai das preferências. E o que faz a gente refletir quanto aos nossos preconceitos, né? Quais são os preconceitos que a gente tem sobre todas as coisas, né? E aquela consciência que está lá precisando de assistência, que está toda suja, que muitas vezes tem um mau cheiro, que está ali, né, naquela situação que precisa da assistência, e a gente vai chegar lá e vai ter nojo. Será que a gente, né, não está deixando a desejar quanto ao universalismo, quanto ao acolhimento e ao nosso papel como assistente, né? Só comentando uma reflexão que eu estava tendo do universalismo aqui, que o bairrismo e o sobrenome e o sangue, etc, etc, Brasão, né? os brasões e tal, eles resolvem um conflito cognitivo de quando eu não sei quem eu sou, porque eu consigo me abraçar com alguma coisa externa, né, por esse medo e tal. Então, assim, o quanto que a gente realmente ter autoconhecimento é o que viabiliza o universalismo, porque a gente precisa ter uma raiz para se sentir seguro, porque eu vim daqui, então eu sou isso. Sim. E o bairrismo, de alguma forma, faz isso, mas aí o efeito dessa falsa segurança é a falta de universalismo, que eu me divido para eu me aceitar, me entender, né? Ao invés de você se investigar e se conhecer, você aceita a resposta que vem, né? E ufa, ainda bem que tem isso, porque senão o que seria de mim? Posso falar qual é a consciência mais discriminada, que sofre mais preconceito? É o assediador. Que também é O credor. Também é uma consciência que precisa de assistência. Então, a gente já debateu, já refletiu. Precisam de mais algum momento para suas anotações? A gente pode seguir. Então, é dizer sim ou não? Pode sim. Ainda vai ter algum grupo sectário assim, a humanidade. Ainda preciso ressomar nesse corpo que dividido. A humanidade. Então, a serialidade. E o que é? A gente já vem falando, né, permeando ela um pouco aí dentro dos outros tópicos. E nada mais é como esse ciclo, onde nós estamos aqui na vida intrafísica e depois um momento intermissivo no extrafísico. Hoje eu sou Ângela, mas ontem eu posso ter sido João, José, Maria. E o intrafísico é muito fácil da gente entender. A gente está aqui e está vivenciando ele, certo? Mas o que acontece no extrafísico quando a gente está nesse momento intermissivo entre uma vida ou outra? A gente pode participar de um curso intermissivo e se planejar e se preparar para a vida seguinte. Ou a gente pode participar também, né, um não exclui o outro, de equipes especializadas em determinada assistência, porque cada um tem a sua singularidade, tem o seu grupo de rapport, de algum paraambulatório, ajudando as consciências que estão chegando e para que realize assistência. Ou também a gente pode ficar estagnado num bolsão dentro do extrafísico, na baratrosfera. Daqui um pouco eu dessomei de uma forma que eu estou muito apegada a determinada coisa do intrafísico, uma materialidade ou alguma ideia. Eu acabei ficando estagnado ali no extrafísico e não consegui ter lucidez. O que determina como que a gente vai passar por esse período intermissivo, né? Como que vai ser esse período? É o nosso grau de lucidez. E para que a gente tenha maior lucidez no extrafísico, a gente precisa passar pela segunda dessomo. E como que acontece? Então, quando eu morro nessa vida, eu dessomo, desativo esse soma, eu perco o primeiro veículo e essa é a primeira dessoma, né? Quando eu estou no extrafísico, dependendo do meu nível de lucidez e de desapego, eu consigo passar pela segunda dessoma. E aí não tem um prazo exato para essa passagem. Pode ser instantânea, pode demorar uma semana, pode demorar anos. Isso depende muito da lucidez e de cada consciência. Então você passa pela segunda dessoma, que é o descarte ali do energossoma, dessas energias mais densas,
dessa vida que já passou, e aí você consegue ter mais lucidez como consciência, e aí seguir ou para algum trabalho junto com o Equipex, ou para um curso intermissivo, aí cada um vai seguir, né, o seu rumo dentro desse período de intermissão. Lembrando que nós somos conscientes, nós estamos conscientes. A experiência intrafísica ela é uma experiência dentre várias outras, mas a nossa origem, a nossa procedência é extrafísica. Certo? Então, você já identificou algumas de suas vidas anteriores ou grupos aos quais pertenceu? Porque muitas vezes a identificação do grupo é mais importante do que a identificação da personalidade em si. Isso traz muita informação para a autopesquisa e para o nosso grupo de assistência e o rapport que a gente tem. Vocês todos. O grupo, tá todo mundo aqui. Pessoas. E falando de autopesquisa, aí eu trouxe para vocês o conceito do verbete autopesquisa da professora Adriana Calatti, na Enciclopédia da Conscienciologia, que diz que a autopesquisa é um estudo, né, sobre a própria consciência, o que a gente já vem falando aqui desde o início dessa aula, e eu gosto de reforçar aquilo que a gente estava comentando no início da aula com a Nanda. O que é importante na autopesquisa é que a gente consiga identificar quais são os métodos que funcionam melhor para a gente, né? Qual que é a metodologia? Eu demorei, depois que eu assisti a Conscienciologia, bastante tempo para entender o que de fato era a autopesquisa. Porque as pessoas dizem, anota, leva para a tua autopesquisa. E eu anotava. Eu anotava, e aquilo para mim não tinha muito sentido, tudo é uma anotação. E aí eu fico ali olhando aquilo, eu até tinha uma certa reflexão. E eu fiz a aula de um professor, Augusto Santos, sobre imperturbabilidade. Não tinha foco de autopesquisa, mas ele trouxe a autopesquisa e a vivência dele. Quando ele trouxe a vivência teática da autopesquisa, que eu consegui entender. Né? Eu consegui entender pelo padrão de energia que ele colocou na aula. Que ele identificou, então, um comportamento. Para mim, desde que eu cheguei em Foz, tem sido uma das minhas reciclagens, tem sido a mudança da fala bélica. Então, eu usava muitos termos bélicos, por vir do Rio Grande do Sul, tá? Tudo é bélico. E aí eu criei uma estratégia, eu identifiquei que isso era uma necessidade. A estratégia é ficar achando outras palavras para usar no lugar daquela. Então, eu tento não usar mais executar, eu tento usar realizar, né? Eu fico criando mnemonicamente na minha cabeça substituições para essas palavras que eu usava. Esse é um exemplo de autopesquisa e de reciclagem. Eu vi que aquilo não me fazia bem, entre diversos relatos que eu já tinha, e eu criei um método para poder mudar isso na minha manifestação e fazer a reciclagem. Certo? Aí, o que vocês têm de reciclagem que já foi realizado ou que gostaria de realizar? E se já foi, quais foram os ganhos evolutivos, para vocês pensarem? Como que está a ferramenta que vocês utilizam de autopesquisa? E o que eu queria saber agora de vocês vocês conseguiram identificar agora, no passar, de todos esses pilares que a gente viu juntos e olhou e anotou as vivências, o quanto vocês já vivenciam o paradigma consciencial no cotidiano de vocês? A Gisele, que trouxe essa questão 2 vezes na aula anterior, eu disse, nossa, como ela está alinhada. Quanto você consegue identificar que você já vivencia em algum nível o paradigma da sua manifestação? Sim, eu identifico que eu já vivencio em algum nível, mas eu vou bem naquela linha que eu vi alguns artigos da Paradigma, né? Que é uma construção mesmo, sabe? Então eu vejo assim que quem realmente pode dizer que vivencia profundamente o paradigma consciencial, na minha concepção, é quem está ali no serenismo. Sim, mas tem percentuais, né? A gente está construindo. Então eu estou fazendo transposição autoparadigmática para chegar lá, mas ainda tem muita coisa para mudar. Será que eu posso falar que vivencia, todo mundo vivencia, mas estar consciente de não? Você vivencia a cosmoética? Não, mas vamos pensar multidimensionalidade, está todo mundo passando por ela. Mas é a lucidez, né?
é estar lúcido para a Mas às multidimensionalidade. vezes eu tenho um paradigma religioso e não estou lúcida para ele. Aí você não vivencia. Não? Você está num ambiente que aquilo é possível, mas não está vivenciando. Mas se eu ver a vida daquela maneira, Mas é estar lúcido para aquilo, né? Não Se é... tu está vendo a vida daquela maneira, você está lúcido, você está vivenciando. É que na verdade essa é a grande sacada, né? A gente vivencia o que está no nosso paradigma. Por isso que é tão difícil. Que a gente tem que primeiro mudar de paradigma para depois vivenciar alguma Se coisa. você vivencia a multidimensionalidade com um olhar religioso, não é a multidimensionalidade do paradigma. Isso, é outra coisa. É outro paradigma. certo? Mas eu acho que o conscienciólogo ali, dentro da proposta, né, ele está posicionado no paradigma consciencial, ele já tem condições de vivenciar talvez 51%, né, alguma coisa que ele possa dizer que não, eu vivencio o paradigma consciencial. Porque ele é o conscienciólogo, ele já está aplicando, né? Tem um verbete que eu assisti que era síndrome paradigmática. Da Juliana Neoparadigmática. Nossa, muito bom. Acho Da Juliana, eu acho que não é exatamente, Neo, Juliana. Foi há pouco tempo, né? Não, é que é muito antigo. É um 2012, se eu não me engano. É bem antigo, o professor Valdo era... que é uma síndrome da transição de paradigma, não é? É que aí tu consegue, através dessa... Tem um artigo também. Ela explica, assim, muita coisa interessante de que a gente, às vezes, a intenção não é igual à ação. A vontade não é um posicionamento. Tem que ir juntando as coisas. Por isso que é importante a gente saber que nós temos o nosso paradigma para ser flexível, para mudar e dizer, eu estou neste paradigma, tem que se conhecer bem. Eu acho que vai bem na linha do livro da Adriana Calatti, né? Ela traz alguns cotejos sobre o que é que você realmente tem como valores. Isso. E quais são os seus valores almejados, né? A gente vai O ver... Regson fala muito isso, ele brinca com isso e é bem legal assim. Então tá, qual que é o teu valor? E Mostra é a sua um agenda. hábito de falar a interassistência. Tá, então me fala nessa última semana o que você fez. Aí eu dei comida pro gatinho, ele brinca com isso. Tá, o que mais? Aí eu cuidei do gatinho. Então assim, a pessoa não consegue sair disso. Então, é essa questão, é aquilo que é a nossa meta e é aquilo que realmente já está Real. já é real, que já está incorporado, que eu não, já estou no automatismo vivenciando. Quando eu comecei a auto-pesquisa, eu disse, mas como eu vou descobrir quais são os meus valores? E eu fiquei, a pessoa disse assim, lista as tuas 50 últimas decisões. Então você fez e decidiu. As 50 últimas decisões, eu disse, ó, vai ser didático. E aí, olha o valor que está vinculado com cada uma delas. Aí eu consegui, nossa, me deu uma expansão, uma clareza. Eu acho que tem alguns cursos da Cosmoetos que nos auxiliam muito nesse sentido e tem o curso que eu passei a ser assim, divulgador de banda, que não considerei fácil não de você verificar, mas que para mim foi assim uma virada, que é o da Interparadigmas, que é justamente a questão do autoparadigma. Pô, esse eu gostei. É muito bom, Você sabe bem o muito bom. caminho onde está, né? É muito bom. Bora Nossa, fazer. e é bem completo, né? Por isso que quando a Vivi perguntou do paradigma, aí eu me lembrei do conteúdo deles, assim, eles dão, você vivencia o paradigma, né, o cartesiano, não sei o que lá, das quantas. É muito específico, assim. E detalhe, tem o passado e o presente e o Você futuro. consegue Então tem... Perceber onde você está e ver para onde você está caminhando, Pra onde você tá sabe? E isso é um alinhamento também, até para as nossas escolhas dentro da CCC, quando a gente tem tantas opções. Para que a gente Na nossa jornada, realmente né? vá de uma forma mais reta para isso. Pessoal, tá ótimo o debate, mas a gente precisa se encaminhar para a nossa técnica energética, que será hoje o nosso circuito fechado, como sempre, a instalação do EV, a absorção e exteriorização das energias, e após a gente vai passar para o circuito corona fronto chakra, onde a gente vai exteriorizar pelo fronto, absorver pelo coroa e depois fazer a
dinamização inversa, tá bom? Não se preocupem, eu vou orientando vocês em todo o exercício. Então, já vão se posicionando de maneira confortável, relaxando. Eu vou trancar aqui só para a gente não ser interrompido, desligando as luzes para diminuir o estímulo visual. Vamos se posicionando, dando um comando de relaxamento, algumas inspirações mais profundas. E ao expirar, identifique os pontos de tensão e relaxe. Volte a sua atenção para o som, identifique os pontos e relaxe. Vá reunindo a sua energia no topo da cabeça, densificando. Acumule mais energia. Um pouco mais. Cada um ao seu tempo vá levando essa energia até os pés. Perceba os pontos de resistência e insista. Chegando aos pés, faça o movimento inverso, cada um ao seu tempo, até o topo da cabeça. E repita esse movimento dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Aumente a intensidade. Mantendo a lucidez, avalie os seus chakras. Anote mentalmente as suas percepções e acelere esse circuito fechado. Acelere um pouco mais. Acelere ainda mais. Instale o estado vibracional. Um estado vibracional vigoroso, forte e intenso. A dinamização máxima de suas energias. Não há limite para a energia. Intensifique o seu estado vibracional. Intensifique um pouco mais. Ainda mais. Intensifique. Inicie a exteriorização das energias a partir do estado vibracional. Busque preencher todo este ambiente. Exteriorize por todos os seus chakras, por todos os lados. Preencha abundantemente esta sala. Contribua com as suas energias para o campo aqui formado por cada um de nós e pela equipe extrafísica. Exteriorize ainda mais.
Exteriorize com vontade. Aos poucos, vá cessando esse movimento, cada um no seu ritmo. Mantenha a lucidez e anote mentalmente as suas percepções. Cesse a exteriorização das energias e inicie a absorção das energias trabalhadas neste campo por nós e pela equipe extrafísica. Absorva. Absorva com vontade por cada um dos seus chakras, por todos os lados, por todos os seus veículos. Absorva. Mantenha a lucidez e absorva. Perceba os efeitos da absorção. Registre mentalmente. Aos poucos, vá cessando a manobra de absorção das energias. Coloque agora a sua atenção no seu frontochakra. Perceba o seu frontochakra e inicie a exteriorização e a absorção pelo coronochakra, criando um fluxo energético entre esses vórtices. Exteriorize pelo frontochakra e absorva pelo coronochakra, com intensidade, com vigor. Mantenha a lucidez, perceba os efeitos desta manobra energética. Aos poucos, vá reduzindo a intensidade até cessar e inverta o movimento. Inicie a exteriorização pelo coronochakra e a absorção pelo frontochakra. Intensamente, criando este fluxo energético. Perceba as diferenças de uma manobra para a outra. Intensifique o fluxo um pouco mais. Anote mentalmente as suas percepções de todo o exercício até agora. Vá cessando a manobra e aos poucos retomando a consciência dos veículos, fazendo pequenos movimentos, uma respiração mais profunda. Todos bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Pessoal, eu vou ligar as luzes. Preparem-se. Todos bem, pessoal? Alguém quer fazer um breve comentário? Todo mundo desconhecido ainda. Então, eu agradeço você
vocês pela aula de hoje e até a próxima. Obrigada!